você receberia uma fita cassete anônima com a voz de Baba Vanga avisando a data da sua morte. Uma fita cassete surge sem remetente. Dentro dela, a voz de Baba Vanga dá instruções, mas não para salvar, e sim para observar quem escuta. O que era para ser só uma gravação esquecida se transforma num pesadelo. Cada pessoa que escuta some, sem rastro. Se você ama histórias reais, sombrias e que vão até o limite da verdade, se inscreva agora no canal, deixa o like e se prepara, porque essa gravação mudou tudo. A fita chegou numa caixa sem remetente, embalada com papel pardo antigo, amarrada por um fio de tecido que parecia ter sido arrancado de uma camisa velha. Nenhuma carta, nenhum aviso. Apenas a fita cassete e na lateral, escrito à mão, em tinta vermelha desbotada. Peter, 5 de julho de 1988. Vanga. Petar. 5 de julho de 1988. Vanga. No início, Boris pensou que fosse algum tipo de trote ou peça mal arquivada. Ele já tinha recebido coisas assim antes. Cópias de arquivos da Stasi, cartas sem sentido com promessas de revelações históricas. Era o tipo de coisa que vinha com o trabalho. Mas havia algo diferente naquela fita. Era como se exalasse um peso, uma vibração tensa, sufocada. Boris era historiador investigativo, especializado em documentos ocultos do regime comunista. Passara os últimos 15 anos tentando montar um mosaico dos silêncios da história búlgara. Os desaparecimentos, os hospitais fechados, os nomes que sumiram dos registros. Trabalhando como consultor de um novo documentário para uma plataforma estrangeira, ele recebera autorização para vasculhar arquivos do antigo Comitê para a Segurança do Estado. E era lá que ele deveria estar naquela manhã. Mas ficou encarando a fita por 27 minutos seguidos, até que decidiu ouvi-la. Encontrou um toca-fitas velho no porão do prédio. Conectou o fio ao estabilizador de energia, um costume paranoico adquirido após tantos anos lidando com material sensível, e apertou o botão play. O ruído inicial era estático, como se a fita tivesse sido gravada de maneira improvisada. Um zumbido agudo cortava o fundo, mas então, uma voz feminina, grave, rouca, com o timbre inconfundível que ele conhecia de dezenas de arquivos públicos. Senta, não se mexa, eles já sabem que você está aqui. A voz de Baba Vanga. Sem dúvida. Ele parou a fita. Suas mãos estavam geladas. Nunca houvera registros em áudio de consultas privadas com figuras do governo. Tudo era oral, tudo era dito e esquecido, mas aquela fita era diferente. Ela falava diretamente a alguém, e esse alguém, Petar, parecia nervoso. A fita continuava, mas ele ainda não sabia se estava pronto para ouvir. Fechou todas as janelas. Conferiu a fechadura 2 vezes. Só então voltou ao toca-fitas. Você não deve assinar o que trouxerem amanhã. Não importa o que prometam. Se assinar, não verá mais sua filha. Um ruído de cadeira arrastando. Uma respiração presa. E a voz masculina vacilante. Como você sabe da carta? Silêncio. Depois a resposta. Porque ela já foi escrita. Você ainda vai ler, mas ela já foi enviada. A mente de Boris acelerava. O tom não era teatral. Era direto, cortante. Vanga falava como quem sabia que a conversa estava sendo gravada, mas também como quem não se importava. Como quem falava não para aquele homem, mas para quem viesse depois. Para quem ouvisse. Ele deixou a fita rolar até o final. Foram exatos 37 minutos e 12 segundos de gravação. Durante esse tempo, o nome Petar foi repetido 9 vezes. Em 3 momentos, Baba Vanga parou de falar e ficou em silêncio por quase 1 minuto. E ao fundo, podia-se ouvir algo como o tic-tac de um relógio ou uma máquina distante. Ela dizia coisas que, para alguém comum, pareceriam metáforas.
Mas para quem estudava documentos secretos do regime, eram códigos, referências veladas a operações que sequer haviam sido oficialmente admitidas. Uma delas: o trem do 4º nível não pode chegar ao norte. Ao final da gravação, a última frase dela: você vai sumir daqui 3 dias, mas vão dizer que foi por vontade própria. Ninguém vai te procurar. Mas eu já deixei isso guardado para quem quiser saber a verdade. A fita parou. Boris não se moveu por longos minutos. Na gravação não havia datas exatas nem cargos oficiais. Mas no início do seu doutorado, ele lembrava de ter lido algo sobre um conselheiro do Ministério do Interior, chamado Petar Dimitrov, que sumira em julho de 1988. Nunca encontraram corpo. Nunca houve investigação. O nome foi lentamente removido dos registros. Um sumiço funcional. Mas agora, com essa fita, havia algo tangível. Prova de que Baba Vanga sabia. E mais do que isso, ela deixou a fita não para ser encontrada na época, mas para ser ouvida agora. Quando Boris tentou voltar ao início da fita para ouvir de novo, a fita travou, como se só pudesse ser ouvida uma vez. Ele atirou cuidadosamente do aparelho. O rolo parecia intacto, mas por dentro, algo havia queimado. O cheiro era de plástico levemente torrado. Na mesma noite, Boris recebeu um e-mail. Sem remetente. Apenas um nome no assunto. Você ouviu demais. E em anexo, uma imagem da fachada do prédio onde ele morava, tirada poucos minutos antes do lado de fora. Boris apagou todas as luzes. Sentou no chão do apartamento, as costas coladas à parede, os olhos fixos na porta trancada com 2 travas, uma barra de ferro e uma cadeira encostada por segurança. Não que isso fosse impedir alguém de entrar, caso realmente quisessem. O e-mail seguia aberto na tela. A imagem ampliada mostrava não só a fachada do prédio, mas sua janela. A cortina estava entreaberta. Ele sabia que tinha fechado. Agora não podia mais ter certeza de nada. Ligou o telefone de emergência para o amigo com quem mais confiava, Alexei, cinegrafista e editor do projeto documental. Quando Alexei atendeu com voz sonolenta, Boris não esperou nem 2 segundos para despejar. Alguém me mandou uma fita da Vanga. Tem a voz dela, e não é encenação. Ela cita um homem que desapareceu no regime, diz a data, e previu o sumiço dele com detalhes. Isso nunca foi ao público. Você está paranoico de novo, Boris. Já te falei para dormir mais e escavar menos. Eu recebi uma foto do meu prédio. Agora, a janela da sala. Eu tô indo para aí. 43 minutos depois, Alexei estava batendo na porta. Boris só abriu depois de conferir pela câmera e pedir 3 vezes a senha combinada entre eles em caso de emergência. Quando entrou, Alexei viu o toca-fitas desmontado na mesa, a fita no centro, queimada por dentro como se tivesse pegado fogo espontaneamente, e o laptop com o e-mail ainda aberto. Leu a mensagem sem dizer nada. Depois, olhou para Boris com expressão que os dois já conheciam desde o tempo em que desenterraram documentos de laboratórios ilegais soviéticos. Aquela expressão que dizia: estamos dentro de algo maior do que nós. Alexei levou a fita para tentar recuperar o áudio via digitalização magnética. Enquanto isso, Boris voltou ao Instituto Nacional de Arquivos sob pretexto de continuar as pesquisas rotineiras. Mas dessa vez, procurou os relatórios internos de julho de 1988. Precisava confirmar a existência de Petar Dimitrov. Nas fichas, o nome aparecia como assessor técnico de segurança sanitária. Um título genérico demais para alguém que tinha acesso ao gabinete interno do ministério. O último registro, 5 de julho de 1988. A mesma data na fita. Após isso, nenhuma movimentação, nenhuma assinatura, nenhuma entrada em prédio oficial. Apenas silêncio.
Mas uma coisa chamou mais atenção. Entre os documentos escaneados, havia uma planilha com nomes que haviam solicitado consulta especial entre os meses de junho e julho daquele ano. O nome de Baba Vanga aparecia 2 vezes. A primeira, no dia 29 de junho. A segunda, 5 de julho, o mesmo dia da gravação. O nome do solicitante, PD 088887. As iniciais batiam Petar Dimitrov. Boris imprimiu a folha, a dobrou e enfiou dentro da sola do sapato, onde colocava qualquer coisa que não podia se dar ao luxo de perder. No fim da tarde, ao sair do prédio, percebeu algo estranho. Um carro cinza, modelo soviético antigo, estava estacionado na mesma vaga havia 3 dias. Ninguém entrava, ninguém saía. Era impossível ter certeza, mas o retrovisor estava ajustado exatamente na altura do 3º andar, onde ficava seu apartamento. Voltou para casa pelo caminho mais longo. Entrou por outra entrada e subiu pelas escadas. Quando abriu a porta, encontrou tudo como havia deixado. Até o bilhete de energia que pendurava na geladeira estava lá, preso com o mesmo ímã de ímã quebrado. Mas o celular estava fora da tomada. Ele o deixava sempre carregando à noite. Era só um detalhe, mas era o suficiente. Naquela noite, Boris e Alexei se encontraram num café próximo ao Parque Borisova-Gradina. Era o único lugar onde ainda se sentiam relativamente seguros para conversar sem ser ouvidos. Levaram um gravador analógico para registrar tudo. O plano era simples. Se algo acontecesse com eles, o material seria enviado a 3 jornalistas estrangeiros, com acesso prévio à produção do documentário. Alexei explicou que não conseguiu recuperar a gravação da fita, mas havia detectado um pulso magnético estranho no interior da fita, como se algo tivesse sido queimado propositalmente de dentro para fora. Era impossível sem calor, mas não havia marcas externas de dano. Isso foi programado para se autodestruir, disse Alexei. Programado por quem? Pela própria Vanga? Ou por quem mandou? Eles decidiram voltar à cidade de Petrich no fim de semana, onde ficava a antiga casa de Baba Vanga, hoje transformada em museu fechado para o público. Boris tinha uma autorização especial para visita acadêmica, obtida meses atrás para outro projeto que nunca foi adiante. Agora, teria um novo propósito. O caminho até lá era silencioso. Cada carro no retrovisor parecia estar perto demais. Cada parada parecia planejada. Eles não sabiam exatamente o que procuravam na casa, mas sabiam que, se aquela gravação existiu, outras também poderiam existir. E Vanga deixara claro na fita: eu já deixei isso guardado para quem quiser saber a verdade. A questão era onde e quem mais sabia. Quando chegaram ao portão do museu, o segurança parecia surpreso com a autorização, mas não impediu a entrada. Dentro da casa, o cheiro de madeira antiga e pano envelhecido dominava o ar. As cortinas estavam fechadas, as janelas cobertas. Tudo exatamente como Vanga havia deixado. Eles caminharam até o fundo da sala principal. E foi lá, atrás de um espelho preso à parede com um prego torto, que encontraram uma fenda discreta na madeira. Dentro, um envelope lacrado. No centro, em tinta quase apagada, lia-se Sledvashiat Koitupita, aquele que perguntar depois. O papel era grosso, encardido pelo tempo. Alexei respirou fundo e estendeu a mão, mas Boris a segurou no ar. Espera, se a fita foi feita para se destruir depois de ouvida, o que você acha que esse envelope faz? Os dois se entreolharam. Não disseram nada por alguns segundos. O som ao redor era denso, como se a própria casa estivesse prendendo o fôlego. Boris tirou do bolso uma lâmina de bisturi, cuidadosamente embalada, usada para abrir cartas antigas sem danificar o conteúdo. Passou levemente pela borda do envelope e o abriu com a precisão de um cirurgião.
Lá dentro havia um papel dobrado 3 vezes. Quando o desenrolaram, descobriram uma folha com apenas 4 frases curtas, escritas à mão. Você veio até aqui por uma resposta, mas vai sair com uma pergunta. O que você fizer com isso vai decidir se mais alguém desaparece. Nada do que viu é novo, só está vendo pela primeira vez. Assinado apenas com a letra V. Alexei leu em voz alta. A cada palavra, Boris sentia o chão se deslocar ligeiramente sob os pés. Aquilo não era só uma mensagem. Era um aviso. Uma condenação, talvez. É dela. Reconheço o padrão da caligrafia. Comparei centenas nos arquivos de prescrição. Disse Boris. E o que ela quer dizer com nada do que viu é novo? Que tudo isso já aconteceu. Talvez mais de uma vez. Exploraram a casa inteira. Nas estantes, livros de botânica, medicina popular e anotações feitas em cadernos forrados com tecido. Algumas páginas traziam nomes de pessoas já conhecidas da história búlgara. Outras pareciam completamente inventadas ou codificadas. Mas nenhum outro envelope, nenhuma nova fita. Só aquela presença incômoda que parecia segui-los pelos cômodos com o som leve de pano sendo arrastado no chão. Quando voltaram para Sofia, Boris descobriu que seu apartamento havia sido arrombado. Nada fora levado. Nada havia sido quebrado. Mas alguém havia olhado tudo. Os papéis estavam levemente fora de lugar. As folhas de rascunho em ordem invertida, até a escova de dentes trocada de lado. Era como se alguém tivesse deixado marcas propositalmente para que ele soubesse que não estava mais no controle. Ele decidiu fazer o impensável, divulgar a existência da fita, sem divulgar o conteúdo. Um vídeo curto, publicado no canal interno de comunicação da universidade, explicando que havia recebido um material inédito atribuído a Baba Vanga e que continha elementos sensíveis sobre um desaparecimento oficial. A reação foi imediata. Um e-mail chegou 6 horas depois. Retire o vídeo, último aviso. E em anexo, uma foto de Alexei sentado na cafeteria da universidade, capturada do lado de fora, com um reflexo no vidro revelando claramente que a foto fora tirada por alguém dentro de um carro estacionado em frente. Boris congelou. Ligou para Alexei, sem resposta. Tentou outra vez. Caixa postal. Enviou mensagem. Viu os 2 tiques azuis aparecerem, depois sumirem, como se alguém tivesse lido e deletado a conta logo depois. Correu até a casa de Alexei, chamou no interfone. Ninguém atendeu. Subiu pelos fundos como haviam feito antes. A porta estava encostada. Dentro tudo parecia normal, exceto por um detalhe. As pastas de Alexei estavam empilhadas no centro da mesa, como se preparadas para a coleta. O laptop havia sido formatado. Nenhum arquivo, nenhuma imagem, nenhum backup. No chão, perto da porta do quarto, havia um pequeno papel dobrado ao meio. Boris pegou com as pontas dos dedos. Era uma folha comum, rasgada de um caderno, e trazia apenas uma frase escrita à mão. Ele viu de mais perto do que deveria. A caligrafia não era de Vanga. Era diferente, reta, masculina, fria. Nos dias seguintes, Boris tentou registrar queixa na delegacia. Foi ignorado. Procurou amigos jornalistas. Ninguém quis tocar no assunto. Uma repórter conhecida do canal nacional lhe disse, olhando nos olhos: "Tem coisa que você não investiga. Tem história que é feita para ser esquecida." Vanga sabia disso. Por isso ela deixou a fita. Mas só uma. Boris então percebeu. A fita não era para contar a verdade. Era para revelar quem a procuraria. Na madrugada seguinte, ele recebeu um envelope por baixo da porta. Não trazia remetente nem qualquer identificação. Dentro havia apenas uma fotografia. Era ele, sentado ao lado de Alexei na casa de Baba Vanga. A imagem fora tirada de cima, como se alguém estivesse no sótão. Mas a casa não tinha sótão. Naquela noite, Boris não conseguiu dormir. Sentado no sofá,
A fotografia ainda entre os dedos, ele sentia os músculos tensos como se sua própria espinha estivesse à beira de estalar. A imagem era real, nítida. O foco estava nos dois, mas no canto superior esquerdo, ampliando com cuidado, era possível ver uma sombra curva entre as tábuas do teto, como se alguém, ou algo, estivesse mesmo lá em cima. Mas aquela casa, segundo registros arquitetônicos, não tinha estrutura superior acessível. Fora construída em um único andar, sem forro, sem sótão. Mas então, quem tirou aquela foto? No dia seguinte, Boris decidiu voltar aos arquivos da universidade. Precisava confrontar a ficha de Petar Dimitrov com outros casos parecidos. Talvez houvesse um padrão, um rastro, algo que ligasse aquele desaparecimento a outros. Passou horas comparando relatórios de sumiços entre 1985 e 1990. Quase todos eram homens ligados direta ou indiretamente a setores de inteligência, transporte ferroviário e planejamento urbano. Um dado em comum: todos haviam visitado a cidade de Patrick nas semanas anteriores aos seus desaparecimentos. Mais que isso, 3 deles haviam deixado anotações em diários ou correspondências para familiares, dizendo que iriam consultar uma mulher especial no sul, ou obter conselhos espirituais importantes. Era Baba Vanga. Eles foram até ela e desapareceram logo depois. Mas Vanga nunca teve histórico de envolvimento direto com o regime. Era respeitada, consultada, até protegida por altos funcionários, mas não era agente nem cúmplice. Então por que essas pessoas desapareceram após encontrá-la? Boris começou a considerar uma hipótese incômoda. E se Vanga não tivesse alertado os homens por compaixão, mas por consciência do que viria? E se ela usava a consulta para avisar aqueles que seriam apagados? Não para salvá-los, mas para deixar rastro. Para alguém, um dia, encontrar. O pensamento era insuportável. E então, pela primeira vez em dias, Boris duvidou da própria mente. Estaria delirando? Mas tudo ganhou um novo peso quando, ao visitar novamente o Instituto Nacional de Arquivos, o atendente lhe passou um bilhete dobrado junto com o crachá de visitante. O bilhete não tinha assinatura. Só dizia: "Você está procurando no lugar certo, mas pelas razões erradas." A caligrafia era familiar. Era a mesma do aviso deixado no apartamento de Alexei. Nos dias seguintes, Boris passou a ser seguido. Não era paranoia. Ele tinha experiência suficiente para reconhecer padrões de vigilância. Um homem de barba mal feita e roupa civil demais para parecer civil estava sempre a 2 bancos de distância. Um carro parado na esquina de casa à noite. O som de telefone cortado no meio da ligação. Então, em uma madrugada sufocante, o interfone tocou. 3 da manhã. Sem identificação. Só uma voz baixa, rouca. "Você quer saber o que Vanga não contou? Vai até o antigo Hotel Zdravets, em Sandansky. Quarto 117. A ligação caiu. O Hotel Zdravets havia sido desativado nos anos 90 após um escândalo de corrupção no setor de turismo estatal. Desde então, servia como abrigo informal para imigrantes e usuários de drogas. Ninguém mais ia lá. A região era evitada até pela polícia. Boris não contou a ninguém. Apenas pegou a câmera, um gravador de áudio de fita magnética e uma lanterna. Pegou a estrada sem olhar para trás. O caminho até Sandansky foi silencioso. À medida que se aproximava, a sensação de densidade aumentava. O hotel, visto de longe, parecia um animal morto. Janelas como olhos vazios, estrutura que afundava sobre si mesma. As letras do letreiro estavam pela metade e as portas de vidro quebradas e cobertas por panos pretos improvisados. Ao entrar, sentiu o cheiro de mofo, ferrugem e abandono. Subiu os degraus cobertos de pó, evitando as ripas quebradas. No segundo andar, encontrou o quarto 117.
A maçaneta estava solta. Não havia tranca. Entrou. E ali, no centro da sala, havia um gravador portátil de mesa, idêntico ao modelo usado nos anos 80. Ao lado, uma fita cassete já inserida, uma cadeira, uma garrafa d'água e nada mais. Boris se aproximou, apertou o botão play. O ruído da fita começou, estática. Depois, a mesma voz feminina grave. Petar, você tem muito menos tempo do que pensa. Era a mesma gravação, a mesma voz. Mas essa fita tinha trechos diferentes. Trechos que não estavam na fita que ele ouvira originalmente. Eles não vão apagar você só por causa do que sabe, mas por causa do que pode decidir fazer. Eu não posso te impedir, mas posso deixar isso aqui. Uma pausa. Depois, a voz prossegue. Se alguém ouvir isso, então eles falharam. Mas o próximo a desaparecer será quem ouve. Boris congelou, desligou o aparelho, olhou em volta. E só então percebeu que havia uma câmera escondida no alto da parede, no canto escuro, com a luz vermelha ainda piscando. Alguém estava vendo, e mais do que isso, esperando ele ouvir. Boris recuou lentamente. O gravador continuava sobre a mesa, a fita agora em silêncio. Mas a presença que invadira o quarto não vinha de som ou movimento. Ela vinha da certeza. Alguém estivera ali antes dele. Alguém armou aquele cenário, deixou a fita, posicionou a câmera. Aquilo não era achado. Era armadilha. Ele aproximou-se da câmera e confirmou. A luz vermelha piscava com regularidade, indicando transmissão ativa. Mas o modelo era antigo demais para estar conectado à internet. Alguém deveria estar próximo, assistindo dali mesmo, talvez em outro cômodo, talvez já esperando no corredor. Boris puxou a fita do gravador rapidamente e guardou dentro da meia, dobrando-a com cuidado para não danificar. Apagou a lanterna. Ficou imóvel por quase 1 minuto, até que o som leve de um estalo, como madeira sendo pressionada, ecoou vindo do andar de baixo. Desceu devagar pelas escadas dos fundos. No 3º degrau, o chão rangeu alto demais. Um som respondeu em seguida. Passos apressados na entrada. Ele correu, sem olhar para trás. Saiu pelos fundos do hotel, atravessou um terreno baldio e pulou o muro para a rua lateral. Só então parou para respirar. O carro havia sido deixado a 2 quadras dali. Quando chegou até ele, encontrou o capô riscado. 3 palavras arranhadas na lataria. Você está marcado. Voltou para Sofia antes do amanhecer. Dormiu no banco do carro, estacionado em frente a uma delegacia, esperando o sol nascer como um pedido mudo por proteção. Quando finalmente chegou em casa, encontrou a porta do apartamento aberta. Nenhum sinal de arrombamento. Nada revirado. Mas no centro da mesa havia um envelope pardo. Dentro, apenas um bilhete escrito à máquina. Você achou uma nova fita. Já sabe o que isso significa. Na mesma noite, Boris procurou a única pessoa que ainda poderia ajudá-lo. Uma mulher chamada Radostina, ex-arquivista da Administração Estadual de Arquivos Secretos, que havia abandonado o cargo após ameaças anônimas e hoje vivia isolada nas montanhas, em uma vila perto de Bansko. Ele tinha seu endereço guardado, nunca antes usado. Agora era a única chance. Viajaram juntos por mais de 5 horas até encontrá-la. Radostina os recebeu sem surpresa. Eu sabia que alguém viria um dia. Você trouxe a fita? Sim. E o que ouviu? Algo que não estava na outra. A voz dela dizia que quem ouve desaparece. Isso está certo, porque essa não é só uma gravação, é um sinal. Radostina levou Boris até um porão protegido com cadeado de ferro. Lá dentro havia caixas antigas, papéis amarelados e um mural de madeira onde se via dezenas de fotos de pessoas, todas com o mesmo olhar ausente. Ao centro, um recorte de jornal com o título Desaparecimentos oficiais não reconhecidos.
O dossiê negro do regime. Ela apontou para 3 fotos específicas. Todos esses homens consultaram Baba Vanga entre 1987 e 89. Nenhum deles foi visto depois. Mas você acha que ela os entregou? Não. Eu acho que ela tentou avisá-los. Mas a consulta era monitorada. As visitas eram gravadas. Cada aviso dela era escutado por alguém do outro lado da parede. Radostina mostrou então uma fita que guardava desde 1991. Era rotulada apenas com a letra D e a data 27 de junho de 1989. Essa nunca foi ouvida por ninguém desde então, e ninguém veio atrás dela. Mas agora que você ouviu a outra, você já está dentro. Ela colocou a fita no aparelho. O som começou com um chiado grave. Depois, a voz de Vanga. Você é o último. Não tente avisar os outros. Eles já sabem. Mas ainda não sabem de você. Radostina parou a fita imediatamente. Isso foi dito para um homem chamado Dimitar Stoichev. Ele desapareceu na mesma semana. Nunca teve consulta oficial agendada. Mas essa fita caiu na minha mesa por engano. Era para ter sido destruída. Boris olhou para ela mais confuso do que nunca. Você acha que essas fitas são pistas? Não. Acho que elas são testes. Ela falava para as pessoas certas, mas também deixava armadilhas para ver quem teria coragem de investigar. E agora que eu tenho 2, agora você passou do ponto de retorno. No caminho de volta, Boris tentou processar tudo. Sentia-se como um rato dentro de um labirinto montado por alguém que não queria impedir sua fuga. Mas observar quanto tempo ele levaria para perceber que nunca sairia. Quando chegou em casa, encontrou a porta trancada como havia deixado. Mas ao acender a luz da sala, viu algo sobre a escrivaninha que não estava ali antes. Uma fotografia revelada em papel fosco, colocada com cuidado no centro da mesa. Na foto, Boris, Radostina e Alexei. Mas Alexei estava atrás deles, de pé, parado, com olhos fixos na câmera. E na mão, ele segurava uma terceira fita cassete. O coração de Boris parou por um instante. A imagem parecia banal à primeira vista. 3 pessoas, uma sala, fundo neutro, mas o detalhe que o aterrorizava era impossível de ignorar. Alexei segurava uma fita que Boris nunca viu, e mais do que isso, a imagem fora tirada em um momento em que ele e Radostina estavam sozinhos. Não havia como aquela foto existir. Não naquele ângulo. Não com aquela nitidez. E, sobretudo, não com Alexei. Porque Boris ainda não sabia se Alexei estava vivo. Ligou para o número de Alexei mais uma vez. Chamou uma vez, 2, e caiu direto na caixa postal. Mandou mensagem, ignorada. Ligou para a mãe de Alexei, disfarçando a voz, dizendo que era do departamento de documentação da universidade. Ela respondeu hesitante. Meu filho, ele viajou. Disse que era coisa de trabalho, faz uma semana. Por quê? Só rotina, senhora. Agradeço. Desligou com os dedos trêmulos. Aquilo confirmava o que temia. Alexei havia sumido. Mas alguém queria que Boris pensasse o contrário. Alguém queria que ele acreditasse que Alexei estava perto, que ainda observava, que ainda segurava uma terceira fita. Passou o resto do dia vasculhando tudo o que tinha de Alexei. Antigas anotações, cópias de backups. Nada. Apenas arquivos corrompidos, fragmentos de vídeos incompletos e um trecho de áudio recuperado de uma gravação anterior, sem data, sem nome, apenas a voz de Alexei dizendo: se eu desaparecer, não acredite em nenhuma foto. Era o suficiente. Boris voltou ao porão de Radostina na manhã seguinte. Mostrou a fotografia. Ela analisou em silêncio. Depois retirou uma lupa de bolso e ampliou o rosto de Alexei. Isso não é uma fotografia normal. É montagem, mas feita em filme analógico.
Isso é uma composição manual. Alguém tirou fotos antigas, sobrepôs e esperou que você achasse. E o objetivo disso? Confundir você. Ou pior, fazer você perseguir a fita da foto como se fosse real. Boris entendeu. O jogo não era sobre encontrar. Era sobre seguir pistas falsas até se perder. Mas se havia uma terceira fita, real ou não, precisava encontrá-la. Decidiu refazer todos os passos. Voltou à casa de Baba Vanga. Chegando lá, encontrou o portão entreaberto. Algo estava errado. O museu sempre ficava fechado. Entrou cautelosamente. A sala principal estava revirada. As estantes abertas, os livros espalhados, o chão coberto de fragmentos de vidro da janela quebrada. Mas o que mais o paralisou foi ver o corpo do segurança caído no canto, com a testa ensanguentada e os olhos abertos, imóveis. Não havia sinais de luta. Apenas uma folha de papel presa em sua camisa, dobrada cuidadosamente. Boris se abaixou e leu. Você queria a terceira fita? Então por que não ouviu as duas primeiras com mais atenção? Ele saiu correndo dali, ligando para a polícia de uma cabine pública. Mas desligou antes de falar. Não podia mais confiar em ninguém. Voltou a Sofia e mergulhou nas gravações novamente. Reouviu os arquivos digitalizados das duas fitas anteriores. Ampliou o som. Colocou fones de estúdio. E foi então que notou algo que antes parecia apenas ruído. Nas pausas entre as falas de Vanga, havia uma segunda voz, muito baixa, distorcida, mas não era dela. Era masculina, grave e falava em código, uma voz que se repetia com pequenas variações. Instância 0, escuta validada. Instância 1, executar. Instância 2, cessar presença. Boris gelou. Aquilo não era apenas uma gravação feita por Vanga. Era uma gravação de uma gravação. Havia alguém do outro lado da parede, gravando também, monitorando e comandando. Radostina confirmou. A voz era compatível com o timbre de um dos diretores de operações internas da época, que morreu misteriosamente em 1992. Mas não havia registros vocais oficiais dele. Somente rumores de que liderava um projeto chamado Samozoznani, consciência de si. Um projeto para controle comportamental? Perguntou Boris. Mais do que isso, disse Radostina. Um sistema de escuta que tentava identificar em tempo real pessoas com potencial de desvio moral antes mesmo que agissem. Eles usavam Vanga não só como vidente, mas como sensor humano. A teoria era absurda, mas tudo até ali era. As fitas pareciam ter sido montadas para rastrear, mapear, selecionar. E quem passava nos testes desaparecia. Na madrugada seguinte, Boris recebeu uma encomenda no prédio. Nenhuma identificação, nenhuma assinatura, apenas um envelope preto com um pendrive dentro. Ao abrir, encontrou um único arquivo de vídeo. Era Alexei, em uma sala escura, olhos vermelhos, voz trêmula. Boris, se você recebeu isso, então me encontraram. Eles não querem a verdade. Eles querem que você continue escutando. Pausa. A terceira fita é você. Corte seco. Fim do vídeo. Boris ficou imóvel por minutos. Repetiu a frase em voz alta. A terceira fita é... eu? Foi até o espelho. Olhou para si. E só então se deu conta de que, desde que ouvira a primeira fita, alguém estava sempre olhando para ele de volta. Boris não conseguiu desviar os olhos do próprio reflexo. Era como se, de repente, o rosto à sua frente não fosse mais completamente seu. Não pelas feições. Elas eram as mesmas, mas pelo olhar. Algo ali estava ausente, como se lentamente pedaços de sua identidade tivessem sido arrancados desde o momento em que apertou o botão play pela primeira vez. Repetiu as palavras de Alexei no vídeo. A terceira fita é você. Mas o que isso significava? Que ele seria o próximo a desaparecer?
Que sua própria memória estava sendo manipulada? Ou que, de algum modo, ele agora carregava o conteúdo da próxima gravação sem nem saber? Pegou o gravador portátil que usava para registrar anotações. Ligou. Colocou em modo de escuta. Ficou em silêncio total por 60 segundos. Depois deu play. No fundo do áudio, havia algo que ele não havia ouvido no momento da gravação ao vivo. Um sussurro, baixo, quase imperceptível. Uma voz feminina. Boris, você não vai lembrar. Arremessou o gravador contra a parede. Sentiu um frio súbito nas costas. Virou-se. Nada. Mas estava claro agora. O processo já havia começado. No dia seguinte, Radostina o encontrou na biblioteca central da universidade. Ele estava na mesma posição havia horas, olhando para uma única fotografia ampliada em uma das páginas de jornal antigas. Era uma imagem de Baba Vanga, sentada ao lado de um homem de óculos escuros num evento fechado do regime. Na legenda, o nome do homem fora riscado à tinta. Mas ao ampliar a imagem, Radostina murmurou: "Esse é Petar Dimitrov. Você tem certeza?" "Sim." "Então ele não desapareceu depois da consulta?" "Não. Ele já tinha desaparecido antes da consulta." Os dois se entreolharam, em silêncio absoluto. Se Petar já havia sido apagado antes da suposta visita a Vanga, o que isso significava para a fita? Boris voltou para casa e vasculhou todos os backups. Encontrou algo esquecido. Uma cópia antiga da primeira fita, salva antes da destruição. Mas agora, ao reproduzir o áudio, a voz de Vanga não estava lá. Apenas sons ambientes. Tic-tacs, cadeira sendo arrastada, respiração. A fita estava vazia. Ele olhou para os metadados do arquivo. A data de modificação era de 3 dias antes, exatamente a noite em que ele recebeu a foto tirada do sótão inexistente. Alguém havia alterado o conteúdo, substituído. Ou pior, a fita nunca teve aquela voz. Ele apenas acreditou ter escutado. Radostina tentou argumentar. "Não é possível, eu ouvi com você." Ou achou que ouviu. Boris começou a escrever, compulsivamente, durante horas. Rabiscava palavras soltas, frases desconexas, repetições obsessivas. Instância 2. Executar. Escuta. 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 A escuta sou eu. Quando parou, percebeu que estava escrevendo não com a própria letra, mas com uma caligrafia idêntica àquela encontrada na casa de Vanga. Radostina chorava em silêncio. Entendia. Boris estava se tornando o próprio dispositivo. Na madrugada seguinte, a campainha tocou. Uma só vez. Boris não abriu. Ficou imóvel. Às 3h42, a energia caiu. O celular desligou. O relógio parou. Um ruído baixo, contínuo, preencheu o apartamento, como se algo estivesse vibrando atrás das paredes. Ele se levantou, foi até a sala e encontrou uma pequena caixa de madeira no chão, sem remetente. Dentro, um microfone antigo, do tipo usado nos anos 80, e uma etiqueta colada na base. Gravação 3 em andamento. Ao conectar o microfone no gravador, a luz vermelha acendeu automaticamente. Sem que ele dissesse nada, sem que ele apertasse nada. O sistema já estava ouvindo. Radostina não atendia mais. O número caía direto. Boris desceu as escadas às pressas, foi até a rua, procurou qualquer pessoa, qualquer luz acesa, mas não havia ninguém. Sofia parecia deserta. Parou em frente a uma vitrine escura de farmácia. Viu o próprio reflexo e atrás de si uma figura, baixa, curvada, com um lenço branco sobre a cabeça, parada, observando. Virou-se num salto. Nada. Mas o chão tinha marcas, pegadas, recentes, molhadas. Como se alguém tivesse acabado de sair de dentro da parede. Voltou para casa sem lembrar como. A cabeça doía. A luz do microfone ainda piscava. O relógio agora marcava exatamente 5 de julho.
A mesma data da primeira fita. A mesma data em que Petar teria consultado Baba Vanga. A mesma data em que ele deveria desaparecer. A única pergunta era: essa gravação está sendo feita para quem? O som do gravador preenchia o apartamento. A luz vermelha pulsava como um batimento cardíaco, firme, impiedoso, e Boris já não sabia se estava sendo observado por alguém externo ou apenas ouvido por dentro. Cada respiração parecia capturada, cada pensamento moldado. No fundo da sala, o relógio parado marcava o mesmo minuto há horas. E mesmo assim, o tempo passava. Ele sabia, sentia na garganta seca, nas pálpebras pesadas, na mente escavada pela repetição. Sentou-se em frente ao gravador, encarou o microfone e falou: eu não sei mais o que é real, não sei se você está aí, não sei quem você é, mas se está me ouvindo, talvez você seja o próximo. Fez uma pausa. Baba Vanga não me escolheu. Eu tropecei nela. Achei que era uma fita, mas era um espelho. A primeira gravação não mostrou o futuro, mostrou a mim mesmo, mostrou quem eu me tornaria ao insistir em ouvir. A luz vermelha piscou 2 vezes, depois 3. Depois ficou fixa. Como se o sistema, seja ele qual fosse, tivesse recebido o que queria. No canto da sala, a televisão, desligada da tomada, acendeu sozinha. Na tela, uma imagem estática. E aos poucos, a figura de Baba Vanga apareceu, borrada, como se emergisse do ruído. Ela não falava, apenas olhava. Depois, palavras começaram a se formar na base da tela. Você completou a gravação. Agora outros vão escutar. Agora, você se tornou ela. O microfone se desligou. O apartamento ficou em silêncio. A televisão apagou. Boris não se moveu. No dia seguinte, uma reportagem anônima foi publicada em um fórum de historiadores do leste europeu. O texto, sem assinatura, continha um relato detalhado sobre gravações não catalogadas atribuídas a Baba Vanga, com supostos trechos transcritos e datas coincidentes com desaparecimentos documentados. Junto ao texto, um link para download. Gravação 3, voz de Boris A. A maioria dos usuários não clicou. Alguns ouviram por curiosidade. Alguns desapareceram da rede dias depois. Outros disseram que, ao fim da gravação, uma nova voz surge, mais baixa, mais íntima. Se você está ouvindo isso, então já começou. Radostina nunca mais foi vista. Alexei jamais foi encontrado. O museu de Baba Vanga foi fechado indefinidamente por obras de preservação. E a casa de Boris foi oficialmente considerada abandonada. Mas há quem diga que, todas as noites, exatamente às 3h42 da madrugada, uma luz vermelha ainda pisca no 3º andar. Uma gravação silenciosa, sem perguntas, sem respostas. Apenas escuta. Porque no fim, a última fita não era a que restou. Era quem continuou ouvindo. Inscreva-se para mais histórias reais. Ative o sininho para receber os próximos relatos proibidos. Comente abaixo. Você escutaria uma fita deixada por Baba Vanga? Fim.